nosso nesse dia, dai-nos agora sempre, e perdoai nossas ofensas de modo maior, com que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor dela por mim, que seja feito assim, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, que jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio, aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio, aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou
Agora vamos encerrar as cantorias, agradecer as meninas, contar para vocês que cantor aqui que atua na profissão é só 2 que subiu aqui, viu? O resto aqui, eles treinou ontem e veio cantar hoje. Então eu queria uma salva de palmas para as meninas que deram o show aqui. E como sempre, toda vez sobra para mim do encerramento, eu vou fazer uma canção do saudoso João Carreiro, que acordou numa madrugada, ouvindo uma rádio lá na época da cidade dele, e acordou meio inspirado, ouvindo uma música evangélica, e escreveu uma música de autoria que chama Oração e Cantoria. Deus menino, protegei meu coração, afastai-me da injustiça, da maldade, da preguiça, dai-me a força do perdão, e no caminho estreito e duro, que na hora do apuro eu confio sempre mais. E quando houver turbulência, que eu tenha paciência e que a minha consciência haja com tranquilidade. Que eu seja um bom filho, como um pai mostre o trilho, a fé e a honestidade. Que eu seja um bom irmão, que eu tenha um coração sempre cheio de bondade. Que eu seja pra minha família uma estrela que brilha radiante de amor. Que eu seja humilde o tempo inteiro, homem forte e guerreiro, bom marido e companheiro, sóbrio e respeitador. De viola e chapéu que eu deixe rastros de céu por todo lugar que eu for. Me faça mais positivo, homem forte e decidido, na palavra do Senhor. Que eu seja lembrado na terra, não por brigas nem por guerras, mas por beijos e abraços. Fazei de mim, Senhor, instrumento de amor, e que esse canto de louvor ecoe por todo o espaço. Pra salvar nossos pecados, Jesus foi crucificado. E tem gente que não crê. O Senhor, mais que ninguém, sabe que aqui na terra tem gente que só acredita se ver. E como sempre o Senhor faz, perdoe cada vez mais esse gente de pouca fé. Pois sei que o dia se aproxima da grande festa divina do Andaraí de cima, com o bom Jesus de Nazaré. Pois sei que o dia se aproxima da separação divina, uns vão pra baixo, outros pra cima. Acredite que
Muito bom a presença dos jovens. E nós agradecemos, né? Renato, Letícia, Poliane, Isabela, Vanessa e Ayana. Nossa gratidão por abrilhantar o nosso evento. Uma salva de palmas para os cantores. Bom, o Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec organizou para nós dessa forma, para conhecermos o Evangelho do Cristo, trazendo nos seus 28 capítulos as anotações dos discípulos, comentando cada passagem que ele destacou da importância da moral do ensino do Cristo, trazendo as instruções dos Espíritos, que é a bússola, o roteiro, né, para que nós venhamos a conhecer Jesus e seguirmos as orientações para que possamos realmente mostrar que estamos confiantes que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E através do Evangelho desse aniversariante de 160 anos, é que nós precisamos sempre divulgar, compartilhar e estudar. O Evangelho não é só aquele livro de cabeceira que a gente abre nos momentos de aflição e de dor. O Evangelho é um livro que nós precisamos tê-lo como de estudos do nosso dia a dia na casa espírita, e é por isso que as reuniões públicas das casas espíritas normalmente é lido e comentado o Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de chamar o nosso convidado, nós vamos sortear o Centro Espírita Esperança e Fé aqui de Veríssimo. Aproveita a oportunidade para convidar a todos que estão presentes, que é da cidade, para frequentar a casa, para participar dos dias de reuniões públicas, nas atividades. Terça-feira, é isso mesmo, né, dona Wanda? Terça-feira, 19h30, às 20 horas, terça-feira. Quinta-feira, no mesmo horário, às 20 horas. E final de semana tem a evangelização das crianças. Parado. Cadê os jovens cantando? Vamos reativar essas atividades da casa da evangelização, trazer os jovens para reunir, não é isso? E também quem não é da cidade está convidado para vir na reunião nesses dias, tá bom? É isso aí. Isso mesmo. Isso, então a dona Wanda está falando que a casa hoje, a casa espírita, não só em dia específico, nas reuniões públicas, começar a comentar o Evangelho, participar. Pois não, Marilisa? Quarta-feira, 19 horas. Está feito o convite a todos os jovens aí. Agora tem alguém sem agradecer também a organização do evento, né, que a Casa Espírita fez, mas correu atrás de parceria, de ajuda da cidade. E esse local que nós estamos, o Centro de Convivências de Veríssimo, foi cedido pela Prefeitura Municipal para que pudesse realizar o evento, o qual nós agradecemos. O prefeito, não sei se ainda está, o Luizinho. Não, só para manifestar que ele esteve entre nós, agradecer a presença dele por ter emprestado. Nossa, muito obrigado. Pronto aí? Ela perguntou se pode falar um minuto. É só a primeira sorteada, pode. Está na regra do evento. Eu, com meus 89 anos, a agometria eu perdi 3. Esses eventos só quando tem gente para me levar. Porque depois que a gente vai ficando criança, assim, preciso de uma muleta. E as muletas eu braço tudo que eu pego e saio. Um abraço a todos, aqueles antigos que nós sempre fazíamos junto, e os presentes, principalmente os jovens. O que a sua esposa falou agora mesmo. Nós precisamos, irmãos, os pais chegar aos filhos nas aulas de evangelização, porque os futuros espíritas são esses jovens.
graduação, que nós vamos partir. Um abraço a todos. Vou convidar então o Tiago Cardoso, que fará para nós a explanação sobre o tema central, 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. E logo após o seu comentário, nós teremos a oportunidade de vocês fazer pergunta, tanto para o Tiago quanto para a Silvia, sobre o tema que nós propomos. Podem apertar que eles estudaram bastante, viu, gente? Olá, pessoal. Bom, então, primeiramente eu gostaria de cumprimentar a todos, dizer bom dia. E quando chegou até nós esse tema, eu fiquei pensando, né, o que será que nós podíamos dizer, visto que a gente precisa ter um respeito e uma responsabilidade. A todos os amigos que estão aqui, a todas as amigas que estão aqui, as pessoas que saíram de suas casas, que saíram de suas cidades, ao Allan Kardec, à obra Evangelho segundo o Espiritismo, aos espíritos que ajudaram Kardec, a Jesus, o nosso professor e mestre, e a Deus, que é nosso Pai e Mãe nos céus. Então, ao falar sobre esse tema, ao falar sobre essa temática, a gente se questiona quais seriam as melhores palavras, qual seria a melhor maneira, visto que envolve bastante responsabilidade a todos estes que estão envolvidos para fazer com que essa obra prospere. E para a gente começar, é interessante pensar que o nome, o Evangelho segundo o Espiritismo, não foi o nome original desta obra. É curioso, mas pouca gente sabe. Então, em 1864, em abril, quando Kardec ele lançou a primeira edição desta obra, ela não chamava o Evangelho segundo o Espiritismo. Ela tinha outro nome, chamava Imitação do Evangelho. Este é o nome que está registrado na primeira edição. E apenas nas edições posteriores que este nome veio a mudar. E aí nós começamos questionando o porquê disso. E numa reflexão rápida, é simples de entender. Não é uma imitação do Evangelho. É o mesmo Evangelho. Só que agora com reflexões acerca dele. Então, foi-se necessário, inspirado pela espiritualidade, que modificasse. Porque o Espiritismo não tem uma imitação do Evangelho. Muitas pessoas, inclusive no meio cristão, dizem assim: o Espiritismo não é uma religião cristã, porque eles não têm o Evangelho de Jesus. Eles têm o Evangelho de Allan Kardec, quando na verdade isso é um erro. Nós temos um Evangelho de Jesus interpretado pelos Espíritos e pelo Allan Kardec. Mas se a gente abrir a Bíblia, e se a gente abrir o Evangelho segundo o Espiritismo e ir nas referências, que são os capítulos e os versículos, nós vamos encontrar as mesmas palavras. Salvo engano, um erro ou outro de tradução, coisa simples, porque nós temos Bíblias com traduções diferentes, mas a temática é a mesma. Mas para a gente prosseguir um pouco mais acerca dessa obra, faz-se necessário que a gente retome a um espírito que é muito caro a nós, que foi inclusive o orientador de Francisco Cândido Xavier. Esse da fotinha do desenho bonito aqui de baixo. E quando completou-se 100 anos, ou seja, que foi o centenário de um Evangelho segundo o Espiritismo, o Emmanuel lançou uma obra em homenagem. Então hoje nós estamos comemorando 160 anos, e quem seria eu de atrever falar alguma coisa nos 160 anos sem sequer citar o Emmanuel, que falou um livro todo quando o Evangelho segundo o Espiritismo completou 100 anos. E este livro, pessoal, chama O Livro da Esperança, psicografia de Francisco Cândido Xavier,
Inclusive, não sei como que está hoje, mas é editado pela Comunhão. Inclusive, a minha edição eu tenho da Comunhão, ganhei um dia bonitinho, tem assinatura lá de todo mundo que estava. Guardo com o maior carinho. Mas o que o Emmanuel vai nos dizer nesse livro? Nós sabemos que todos os livros eles têm, no começo, aquilo que a gente chama de prefácio. Às vezes tem agradecimentos também. Só que esse livro é engraçado, ele é como se tivesse 2 prefácios. O Emmanuel faz um prefácio e depois ele faz uma prece, como se fosse uma prece, é só palavras de agradecimento a Kardec pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui eu registrei só uma parte para que a gente possa ter uma ideia. Então nós vamos ler aqui um trecho do prefácio escrito por Emmanuel do Livro da Esperança. E ele diz assim: leitor amigo, este livro, gravitando em torno de um Evangelho segundo o Espiritismo, cujas consolações e raciocínios pretende palidamente refletir, não tem outro objetivo senão convidar-nos ao estudo das sempre novas palavras do Cristo. E quando eu li isso aqui eu parei, porque essas últimas palavras são interessantes. O que o Emmanuel está dizendo? No centenário de 100 anos de um Evangelho segundo o Espiritismo, quando já tinha passado 1860 e tantos anos do Evangelho que nós conhecemos de Jesus. Ele está falando que o objetivo da obra que ele fez é comentar as sempre novas palavras do Cristo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que toda vez que eu falo assim, já sei as palavras do Cristo, eu estou contrariando o Emmanuel. Porque se ele fala que são sempre novas, significa que a cada interpretação que eu faço, eu descubro mais. Que a cada leitura que eu faço, eu sou capaz de penetrar mistérios maiores que a espiritualidade deixou para nós. Então é isso aqui que ele está dizendo. Para que a gente tenha humildade. Porque às vezes tem gente que pode falar assim: eu já sei tudo do Evangelho. Eu já sei da Bíblia. Essa passagem eu já conheço. Mas o Emmanuel, que era o mentor do Chico, está falando que para ele as palavras do Evangelho são sempre novas. Então quem somos nós? Mas ele continua e diz mais o seguinte. Ele fala assim: muitos homens doutos. O que isso significa? A gente não fala isso na rua, né? No dia a dia fala assim: ô fulano, você é douto, hein? Não usa isso. O que significa douto? Significa uma pessoa dotada de conhecimento, de reflexão, uma pessoa inteligente, um sujeito esperto, uma pessoa ligeira para as coisas assim, intelectual. Então Emmanuel está falando que muitas pessoas inteligentíssimas, homens, seres humanos doutos, falaram através delas e através do tempo, com a melhor das intenções. Só que, às vezes, alteraram-lhe de algum modo o sentido, para acomodar aos climas sociais e políticos em que viviam. O que o Emmanuel está falando? E é até curioso a gente poder comentar sobre isso nesse período de agora. Ele está falando que muitas pessoas utilizaram do Evangelho para adaptar ao clima social e ao clima político. O que tem, pessoal, nós estamos em véspera de eleição. Eu não vou citar nome, pois não é ético, mas eu gostaria que vocês observassem a quantidade que tem de irmãos nossos do clima político que utilizam o Evangelho sem saber para fins próprios. E quando a gente faz um pouquinho mais do estudo acurado, a interpretação deles está tudo errado. Com todo respeito. Coisa básica que a gente sabe. Estava ouvindo esses dias, gosto de pesquisar esta área. Vocês vão ver por que a gente vai encaixar no tempo, sem entrar em polêmica. Mas estava vendo esses dias entrevistas de candidatos variados. Nem é aqui da nossa região não, viu gente? Tá tranquilo. Mais longe um pouco. E aí a pessoa, respondendo uma pergunta, disse assim: porque Jesus era de Cafarnaum. E Jesus sendo de Cafarnaum e emendou uma besteira lá. Jesus não era de Cafarnaum não, gente. Qual que é o nome? Jesus de... Como que faz? Percebe? Isso é adaptar o Evangelho.
E aí uma pessoa leiga fala assim, não, era de Cafarnaum mesmo. Não era, morou lá depois. Morou lá com Simão Pedro. Agora, se a pessoa confunde e erra o nome de Jesus, que está no nome dele, Jesus de Nazaré, eu nunca ouvi na minha vida Jesus de Cafarnaum. Alguém já ouviu? Como que a gente confia? Então é sobre isso aqui que o Emmanuel está falando. Não é de hoje. É ao longo da história as pessoas adaptando de acordo ao clima social e ao clima político. Então vamos ter atenção. Então eu queria trazer esse primeiro momento, essa fala do Emmanuel, que as palavras do Cristo são sempre novas, e mesmo aquelas pessoas que nós admiramos, que imaginamos ser grandes estudiosos ou estudiosas do Evangelho, às vezes moldam as palavras do Cristo. E é nesse sentido que surge para a gente, então, o que nós chamamos de o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem para a gente com um objetivo. E aqui não sou eu que estou lendo, não sou eu que estou falando, perdão, eu só vou ler. Às vezes a gente pula essa parte, é normal. Eu mesmo pulava, pensava, vamos ao que interessa, né? Aí você abre o Evangelho segundo o Espiritismo, aí você lê lá, fé inabalável, capaz de encarar a razão, lê o prefácio ali mais ou menos, já pula, né? Capítulo 1. Não vim destruir a lei, a gente já pula, né? E a gente não lê a introdução. Só que tem um detalhe, pessoal, o Kardec ele era pedagogo. Pedagogo é alguém formado em educação. Eu posso falar com propriedade, eu também sou pedagogo por formação, eu atuo na área, dou aula para os substitutivos. E quando nós organizamos um planejamento de aula ou de ensino, está elencado, ou seja, estruturado, organizado de uma forma que, se a criança vai aprender multiplicação, ela precisa ter aprendido antes a adição, que é a continha de mais, senão não tem como ela multiplicar. Como que ela vai multiplicar 3 vezes 5, se ela não sabe fazer 5 mais 5 mais 5? Percebe? Que tem uma ordem, uma estrutura. Então Kardec, quando ele organiza o Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca sob uma estrutura. E a gente vai lá e pula a introdução inteira. E aí a gente não entende a obra. Então eu vou ler um pedacinho da introdução para que a gente saiba o porquê que essa obra foi feita. Porque já existia uma obra fabulosa chamada o Livro dos Espíritos, uma outra fabulosa, o Livro dos Médiuns. E por que que foi feito o Evangelho segundo o Espiritismo? E aí o Kardec fala assim, que todas as pessoas, né, toda gente, ele utiliza, admira a moral evangélica. Então todo mundo admira a moral do Cristo. Mas olha o que que ele vai dizer. Todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade. Muitos, porém, assim se pronunciam por fé, confiados no que ouviram dizer, ou firmados em certas máximas que se tornaram proverbiais. Então o que que ele está falando? Muita gente se aproxima do Evangelho porque admira a figura de Jesus. Entretanto, não é porque conheceu, não é porque leu, não é porque se aproximou, é porque ouviu alguém dizer. A pessoa não teve o contato, ela com ela, a ponto de, se eu contar uma história aqui e falar, tá no Evangelho, e às vezes ser uma mentira, a pessoa pode acreditar, porque ela não conhece da estrutura da linguagem de Jesus. Ela não conhece, às vezes, do que é um texto, para falar assim, peraí, Jesus falar isso é um absurdo, não pode ser Jesus. Isso aí que você está falando está cheirando mentira, para ser educado. Então, é isso que o Kardec está dizendo. E aí ele continua. E ele continua isso na introdução, falando o seguinte: poucos, no entanto, poucos, conhecem a fundo, e menos ainda, os que a compreendem e sabem lhe deduzir as consequências. Kardec é um homem polido, gente, educado. Eu, Tiago, sou mais imperfeito, então vou contar a verdade aqui. O que Kardec está falando de forma gentil? Ninguém sabe nada de Evangelho. Por isso que nós estamos fazendo o Evangelho segundo o Espiritismo. É isso que ele está falando. Ele está falando que pior ainda, os que lê, piorou os que conseguem compreender. É isso que ele está falando. É por isso que tem essa obra. E aí ele continua. A razão está, por muito, na dificuldade que apresenta o entendimento do Evangelho, que para o maior número dos seus leitores é ininteligível.
que ele está dizendo? Não dá para entender nada. Para a maioria dos leitores. Maioria quer dizer mais da metade das pessoas que lê o Evangelho. Se fosse para a gente fazer um teste, é só um teste, gente. Eu estou no meio também. Mas aqui, de todo mundo que está aqui, se nós separássemos metade, é assim, metade está sabendo nada do Evangelho. É o Kardec falou, não fui eu não. Mas olha que coisa delicada. Olha que coisa complicada da gente pensar. E aí ele continua. E ele diz assim: a forma alegórica e o intencional misticismo da linguagem fazem com que a maioria leia por desencargo de consciência e por dever. Vou dar um exemplo prático. Fez uma besteira grande no dia. Aí você fala, nossa, você tem que fazer uma prece, né? Que isso, estou muito levado. Tem até que ler o Evangelho hoje. Nossa senhora, vou ter que dar um reforço do culto no lar lá em casa, né, gente? Nós estamos custosos aqui nessa casa. Nessa semana, que tal nós fazer 3 cultos no lar para ver se riba, se o trem arruma? Como é que faz? O que o Kardec está falando? Por desencargo de consciência. Você fez uma coisa, consciência ficou pesada, você fala, o que é isso? Tem que distribuir uma sopa, né? Tem que ler ali um Evangelho. Não é esse o propósito do Evangelho, pessoal. Então ele está falando, a maioria das pessoas lê por isso. Não lê por hábito. Lê porque a consciência ficou pesada. E aí ele continua. Que para além do desencargo de consciência, por dever, como ler as preces, por exemplo, sem entender, tem gente, pessoal, juro para vocês, que faz o Pai Nosso tão no automático que reza errado e nem vê. O que tem de gente que fala assim, ó, que seja feita a nossa vontade. Que isso, pessoal? Mas lê assim, ó, ora honesto, fala assim, ó, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. Acabou tudo, gente. Nossa vontade na terra e no céu vai destruir tudo, acabou. É detalhe. Mas o jeito certo é a vossa vontade, porque a minha vontade é complicada. Nós somos espírito imperfeito, a gente sabe. Então, só para a gente ter uma ideia do tanto de coisa que a gente faz, sem perceber, sem se atentar. Agora, já pensou que vergonha? Um dia eu encontro Jesus, vamos imaginar, Jesus apareceu agora na nossa frente, materializou. Aí Jesus fala assim, então, pessoal, é igual aquele mandamento que eu ensinei. Aí você fala, já sei, mestre. Sei aquilo que você falou lá, né? Aquela oração que você falou, seja feita a nossa vontade. Não foi assim, não. Então, só para a gente ter uma ideia disso. Outra coisa também, e aqui eu estou falando, pessoal, são coisas também que eu descobri, eu não sabia não. A gente vai estudando, vai compreendendo, né? Tem muita gente que quando a gente pergunta assim, qual o ensinamento de Jesus? A pessoa enche o peito e fala assim, ó, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Mentira. Porque isso é um ensinamento de Moisés. Aí você fala, não é possível, Tiago. Perguntar aqui, nós pegamos uma Bíblia e eu mostro. Um está no livro de Levítico, o outro no livro de Deuteronômio. Os 2 mandamentos. O mandamento de Jesus é, eu porém vos digo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí ele põe ele. Ele não fala nada inaugurando amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo versículo. Porque isso já existia. E aí a gente estufa o peito e fala uma mentira. Isso é para a gente perceber o quanto a gente está distanciado do estudo. Mas não sou eu que estou falando, foi o Kardec que falou. Se fosse aqui 100%, não era metade? Então metade aqui de nós está falando errado isso. Mas vamos continuando, porque o Kardec ele é gentil nas palavras, e às vezes a gente precisa ser duro, porque quando a gente conversa com quem a gente gosta, e eu gosto de todo mundo, a gente precisa falar umas coisas mais próximas, né? Mas às vezes apertado. Um pai, uma mãe que gosta assim dos filhos, um irmão, uma irmã, às vezes quando a pessoa faz uma bobagem, não é que tu falou, mas gente, alguém tem que comentar algumas coisas. E aí vamos continuando. E aí o Kardec diz assim, que passam, como lei as preces, sem entender, sem proveito, e passam despercebidos os preceitos morais, disseminados aqui e ali, intercalados na massa das narrativas. Impossível, então, apanhar-se-lhe o conjunto e tomá-los para objeto de leitura e meditações especiais. O que ele está falando? Que a gente lê, às vezes, a obra e, sem perceber, está passando o preceito moral ali, no meio dela. A gente não parou, não refletiu, não analisou. Então é muito delicado isso. Um exemplo prático é como se eu pegasse uma banana.
Aí eu descasco, eu jogo a banana fora, o miolo e como a casca. É isso que às vezes a gente faz. A gente pula algumas partes, interpreta a nossa maneira, e é comum, tá tudo bem, a gente está aprendendo. A gente só não pode pensar que sabe. Porque é isso que o Kardec está falando. E é o Kardec falando que a gente não sabe, eu estou só lendo. Pegar o Evangelho lá, todo mundo na contracapinha da introdução está escrito isso aqui mesmo. Mas vamos continuando. E aí o Kardec diz assim, o essencial era pô-lo ao alcance de todos. Aqui, pessoal, eu fiz um corte, ele vai falando mais sobre isso, e aí ele fala da meta do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala assim, ó, o essencial do porquê fez essa obra era colocar ao alcance de todos, mediante a explicação das passagens obscuras e o desdobramento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação dos ensinos a todas as condições da vida. O que ele está falando? É um trecho aqui, eu recortei, porque senão nós ia só ler aqui a introdução, que seria bom também, né? Mas a gente precisa falar outras coisas. Ele estava falando assim, olha, a gente separou o Evangelho segundo o Espiritismo, se você observar, ele não está na ordem cronológica da vida de Jesus. Tipo assim, esse ensino é Jesus menorzinho, Jesus quando acabou de chamar Simão Pedro, Jesus quando acabou de chamar o André. Não. Ele está falando que ele estruturou, e é assim que está organizado o Evangelho segundo o Espiritismo, para um fim didático. É tipo assim, todas as vezes que Jesus falou sobre fé, aí ele colocou lá no capítulo, a fé transporta montanhas. Entendeu como ele organizou? Às vezes ele falou de fé no começo, falou no final, mas ele juntou tudo depois lá. E aí ele está explicando o porquê. Ele está falando que o objetivo era tornar mais acessível ao alcance de todos, e não necessariamente seguir uma via cronológica de acontecimentos e fatos. E aí ele fala, né? O essencial era pôr ao alcance de todos, mostrando os desdobramentos do Evangelho a todas as circunstâncias e condições da vida. Foi o que tentamos fazer, com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Certo? Então nós terminamos aqui a leitura dessa parte da introdução. O que eu gostaria, pessoal, que a gente pegasse desse primeiro momento? O Kardec, ele só faz o Evangelho segundo o Espiritismo porque ele identificou, naquela época, que as pessoas não estavam lendo o Evangelho, as que estavam lendo estavam interpretando errado, e interpretando errado, estava contando errado para as outras pessoas, resultando que ninguém estava entendendo. Então o que ele fez? Ele reuniu partes do Evangelho por temáticas específicas, e essas temáticas ele estruturou e foi comentando comentários dele e comentário dos espíritos, ajudando a gente a interpretar também, mas não e nunca fechando a interpretação. Nunca fechando a interpretação. Então isso aqui, pessoal, foi o que o Kardec procurou fazer. Então o objetivo da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, e foi por isso que ele modificou aquele nome de imitação do Evangelho para o Evangelho segundo o Espiritismo, foi mostrar que existem maneiras diferentes, mais profundas, da gente interpretar as palavras da vida de Jesus, da gente interpretar o que aconteceu com Jesus. E isso vai nos dar maior riqueza para colocar essas coisas na nossa vida. Então a primeira coisa que a gente precisa sair dessa palestra sabendo, sair desse evento sabendo, é quando alguém falar assim, nossa, você sabe muito do Evangelho. Você vai falar, não sei não. Vai ser maravilhoso. Você vai falar, sei um pouquinho. Isso vai ser um exercício de humildade para a gente. Porque o Kardec está falando que a gente não sabe. Então essa é a primeira coisa. Você pode falar assim, estou estudando, estou aprendendo, estou melhorando. Mas nunca, eu sei mesmo. Eu aprendi, estudei bastante. Não. Sempre falta alguma coisa. Porque o Evangelho ele é infinito nas suas interpretações, segundo o Emmanuel, sempre que abre tem palavras novas. Mas vamos prosseguindo, pessoal. Eu estava meditando em como poder trazer mais isso, né? E aí eu fui seguindo essa leitura do Evangelho dessa forma didática, vendo como que o Kardec escolheu trazer as coisas. E é muito interessante porque ele começa com essa parte que a gente falou, que chama objetivo da obra, e aí ele passa um pouquinho, ele vai falar de algo muito importante para nós, pessoal.
muitíssimo importante para nós espíritas, que é o quê? A autoridade da doutrina espírita. E como que ele fala isso? Através do controle universal da comunicação dos espíritos. Onde se o Tiago, e por isso que é importante a gente citar, falar da onde a gente fala, para a gente não ser enganado e não deixar enganar os nossos, para a gente se defender também. Quando chegar alguém e falar, essa parte lá na Bíblia fala assim, primeira coisa que você vai fazer, você vai perguntar para a pessoa, onde que está? Em qual lugar? Aí espera a pessoa te mostrar. Se tiver lá, e ela estiver interpretando, você fala, mas você tirou da onde? Quem te contou? Foi da sua cabeça? Foi algum espírito? Foi alguma pessoa que estuda? Da onde você tirou isso? E assim a gente vai controlando as interpretações errôneas que passam e que ferem as pessoas. Não só ferem, como matam as pessoas. Quantas pessoas já não morreram por conta de interpretações equivocadas do Evangelho? Muitas. Ao longo da história humana, milhares, quiçá milhões. Então, a gente precisa aprender a fazer essas perguntas. E aí o Kardec fala, o que eu estou dizendo eu não tirei da minha cabeça. A gente fez um controle da comunicação dos espíritos. Não foram só espíritos, eu sou francês, não foram só espíritos da França, que comunicaram na França, mas que comunicaram em outras partes do mundo também. Eu peguei, analisei e falei, se tiver errado, pelo menos é todo mundo que está errado. Porque olha aqui, ó, tem esse desse lugar, esse desse lugar, esse desse lugar, esse desse lugar, e todos falam assim. Então isso dá autoridade ao espiritismo. É como se fosse assim, só para a gente ter uma ideia. Se for para errar, pelo menos está todo mundo errando junto, aí você fica mais tranquilo. Foi esse o método que dá autoridade que o Kardec fez. Então ele estrutura dessa maneira, ele fala o objetivo, aí ele respalda com a autoridade o que ele estudou, e aí vem uma parte fantástica, que o Kardec está falando assim, se tem problema do jeito que nós estamos lendo, ou às vezes que nós não estamos lendo, e a gente precisa melhorar, como que ele começa? Ele fala, eu vou explicar alguns termos da época de Jesus, para que a gente saiba o que está falando. Porque às vezes fala assim, ó, a passagem, Jesus vira e fala assim, ó, ai de vós, escribas e fariseus. Aí você não sabe nem quem é o escriba, nem quem é o fariseu, nem quem é ai de vós. Aí não entende nada, não tem jeito. Aí o Kardec falou, não, pera, vamos começar com as narrativas históricas. E aí o Kardec começa, e está no Evangelho segundo o Espiritismo, pessoal, e coloca assim, ó, fariseu significa isso, 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 isso. Saduceu, isso, 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 isso. Essênio, isso, 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 isso. E ele vai colocando e vai familiarizando a gente. Por exemplo, olha que coisa. No Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós temos uma máxima, que é, fora da caridade não há salvação, escolhe Kardec e os Espíritos uma parábola, que é a parábola do bom samaritano. Ou seja, pelo menos essa a gente tinha que saber. Tem gente que não sabe nem o que é Samaria, nem o que é samaritano. Na que é a máxima do Espiritismo. Então a gente precisa estudar. A gente precisa ter isso para nós. Porque essa é o mínimo. A gente não precisa saber nenhuma outra parábola. Mas essa a gente tinha que saber. E o Kardec explica o que é o samaritano, o que é a Samaria. E por que é tão impactante Jesus falar sobre um bom samaritano. Percebe que quando ele fala bom samaritano, é porque subentende que tem um samaritano ruim. E aí eu não sei nem quem que faz o bom, nem quem que faz o ruim, nem por que tem uns que é ruim, uns que é bom. A gente fica perdido. E não é nada fora dos nossos. É a máxima do Espiritismo. E nós somos espíritas. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a nossa obra básica. Então a gente precisa ter esse olhar. Mas vamos seguindo. Então Kardec faz essas narrativas históricas. E aí, pessoal, eu fui pensar mais, pesquisar mais, porque o que nós falamos? Nós falamos que o Espiritismo é o Consolador prometido. E aí pouca gente sabe onde é que Jesus fala do Consolador também. Então olha o tanto que é delicado. Se chegar às vezes um irmão de uma outra religião e falar assim, mas pera, você está falando que o Espiritismo é o Consolador prometido? Mas me mostra aí onde que está. Porque se Jesus falou e você está falando, cadê na Bíblia? Onde que é? Porque eu acho que é mentira esse negócio aí dos Espíritos, seu Consolador prometido e etc.
E às vezes a gente não sabe onde que está. E aí eu fui pegar e fui ler. Tá em um único evangelho. Olha o tanto que já é complicado já. Se você falar assim, quando Jesus anuncia o Consolador prometido, lá no evangelho de Mateus, errou. No evangelho de Marcos, errou. No evangelho de Lucas, não tem. Tem só no de João. Então percebe que a gente precisa, que às vezes a gente passa vergonha sem saber. E aí no capítulo 14 de João, olha que coisa bonita. Mas quando a gente pega para estudar, Jesus começa assim, é um discurso de despedida. Ele fala para os discípulos que já estavam ficando um pouco com medo, porque Jesus começa aquele papo esquisito, que fala assim, então gente, é necessário que o Filho do Homem morra lá em Jerusalém. Aos discípulos que eram um pouco bobos, mas não muito, por isso que era discípulo, né? Eles falam assim, pera, o Filho do Homem é Jesus, Jerusalém é a cidade ali do lado, nós estamos indo para lá, você vai morrer, mestre? Então eles fizeram essa linha. E aí começam essas reflexões. E aí o que Jesus fala para eles? Está registrado no capítulo 14 de João, versículo 1. Ele fala assim, ó, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. E aí no versículo 2 ele fala, na casa de meu pai há muitas moradas. Eu não sei se vocês perceberam, mas quem gosta de ler o Evangelho segundo o Espiritismo, é os 3 primeiros capítulos nesses 2 versículos, que é o de anúncio do Consolador. Por quê? O primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é não vir destruir a lei. Por quê? Qual que era o maior medo das pessoas que estavam conhecendo Jesus? É que ele estivesse fazendo algo que descumprisse a lei. Então Jesus fala, não precisa ter medo, não turba o vosso coração. O segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é, meu reino não é deste mundo, falando que Jesus possui uma realeza, porque ele é filho de Deus. O que Jesus fala? Não se turbe o vosso coração, ou seja, pode confiar, eu não estou destruindo a lei. Ele fala, crede em Deus, crede também em mim. Porque eu estou assim com o Pai, ó. Nós é do mesmo lugar. Meu reino não é deste mundo. E aí ele fala, na casa de meu Pai há muitas moradas. Terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é sobre os muitos mundos, né? Onde a gente descobre a hierarquia dos planetas, os 5 estágios de evolução, o mundo primitivo e etc., que é há muitas moradas na casa de meu Pai. Então percebe a ligação? Quando Jesus vai anunciar o Consolador prometido, o Kardec, ele logicamente intuído pela espiritualidade, estrutura do mesmo jeito. E às vezes, e não tem vergonha nisso não, pessoal, só não pode continuar. Tem gente que nunca leu o capítulo 14 de João de cabo a rabo, que é onde ele anuncia o Consolador, que eu às vezes inspiro assim, ó, falo da boca para fora. O Espiritismo é o Consolador prometido. Não sei nem onde está, nem porquê. É complicado, pessoal. É difícil. Então a gente precisa ter esse olhar. A gente precisa ter esse cuidado, para que a gente pelo menos saiba falar com propriedade daquilo que a gente fala que é. Ou então a gente não fala que é mais. Então quando eu falo que eu sou espírita, eu tenho que saber o que é o Espiritismo. Quando eu falo que eu sou e faço parte do Consolador prometido, eu tenho que saber o que é o Consolador prometido. E onde Jesus falou, é o mínimo. Pensa eu comentei que eu sou professor, sou pedagogo. Aí eu chego lá na sala de aula, eu sou professor, um aluno me pergunta alguma coisa, eu falo, não sei nada. Não sei dar aula. Mas como? Eu não estou falando que eu sou isso? Então eu preciso pelo menos nisso, que eu estou dizendo que sou, não é alguém que está apontando para mim e falando, sou eu que estou falando. Eu preciso ter um mínimo domínio, uma mínima propriedade. Então é sobre isso que é o Evangelho segundo o Espiritismo, para nos dar mais recursos para poder entender o Evangelho. Porque eu sou cristão, isso significa que eu sigo Cristo. E onde está registrada a vida do Cristo, a gente só tem um informe, que é na Bíblia, nos Evangelhos. E às vezes eu nunca li. Aí a coisa não orna. Como é que eu vou seguir alguém que as únicas coisas que tem sobre essa pessoa eu nunca li? Aí fica muito fácil eu vir uma pessoa que é muito fácil de ser convencida de uma coisa que não é correta. E não é isso. Por isso que o Kardec ele nos dá uma chave maravilhosa, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala que o que modifica a fé do Espiritismo é porque o Espiritismo tem uma fé que é raciocinada. É como se fosse assim, tudo que você acreditar, você tem que saber minimamente explicar, que seja para você mesmo, por que você acredita. Então se eu falo assim, aqui todo mundo, todos nós somos irmãos.
Eu tenho que saber explicar para mim mesmo por que eu acredito nisso. Se eu falo assim, eu sei que Deus é o Pai, eu sei que Ele é infinito em bondade, infinita em inteligência, Ele é onipresente, eu tenho que saber explicar para mim mesmo isso. Esse é o mínimo. Então a gente precisa ter isso conosco. Mas vamos continuando. E aí, pessoal, nesse sentido, então, a gente precisa, né, entender um pouco mais sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Se falasse assim, Tiago, resume para nós, ó a audácia, mas não é eu não, estou só pegando o que já tem escrito. Resume o que é o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente tem isso escrito. A gente estuda, por exemplo, quando é filosofia, tem algumas coisas que chama máxima filosófica. Quer dizer que é uma coisa que tem que ser respeitada, que tudo parte dali. O Espiritismo também tem uma máxima. Ou seja, se a pessoa falar assim, ó, resuma o Espiritismo em poucas palavras, você pode falar, fora da caridade não há salvação. Essa é a máxima do Espiritismo. Antes de vir reencarnação, antes de vir desenvolvimento dos mundos, antes de vir evolução, antes de vir mentor, antes de vir qualquer coisa, você tem que falar, ó, o Espiritismo é, você faz a caridade e a caridade te ajuda a se melhorar. Esse é o Espiritismo, porque fora dela você não é salvo. Mas vamos entender um pouco mais sobre isso, porque tem um capítulo todo, é o capítulo 15, que fala acerca disso. Então eu acho que cabe muito bem a gente comentar, porque é o que é a nossa máxima, né, gente? É como se fosse assim, igual na bandeira do Brasil tem escrito lá, ordem e progresso. Se o Espiritismo tivesse uma bandeira, estaria escrito, fora da caridade não há salvação. Esse é o nosso lema, é o nosso logo, e está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí o que está acontecendo aqui para nós, né? Nós vamos entender, aqui tem muitos comentários, tem comentário do Kardec e tem comentário do Paulo sobre essa parte. E tem o próprio versículo, os próprios versículos bíblicos que contam a parábola do bom samaritano. Então vamos entender um pouquinho melhor sobre isso, né? O que significa a parábola do bom samaritano? Vou contar rapidamente para a gente não delongar muito sobre ela. A parábola do bom samaritano é o seguinte, pessoal. Fala assim. Primeiro vamos ao contexto. Estava Jesus e ele foi interrogado por um fariseu. O que é um fariseu? Fariseu é alguém que tem um curso superior de interpretação dos textos de Moisés. Então é alguém graduado, formado, diplomado. E ele também era um juiz. Juiz mesmo. É um advogado, um homem da lei. Então ele podia chegar em você e falar assim, você é um criminoso, você vai preso agora. Estilo um delegado. Ele podia te denunciar e colocar as comprovações. E Jesus, ele era o quê? A profissão? Um carpinteiro. Então, pensa o tanto que feria o ego, o orgulho de um fariseu, que era alguém especializado em interpretação da lei, ouvir falar que tinha um carpinteiro interpretando a lei e as pessoas estavam gostando. Isso era uma afronta, porque era como se Jesus não tivesse o estudo para isso. Jesus não tivesse o preparo para isso. Então os fariseus, vira e mexe, chega perto de Jesus, e aí está escrito assim no Evangelho, para testá-lo. É assim, por exemplo, que eles levam a mulher adúltera. Ele chega e fala assim, mestre, ó, você que é o tal do estudioso aí, você que sabe da lei, a lei fala para apedrejar, o que você vai fazer? Eles chegam assim e falam, ó, mestre, você que é o estudioso da lei, o que nós vamos fazer aqui com essa moeda do César? Mestre, você que é o estudioso da lei, me diga qual o maior mandamento. Foi assim o diálogo. E aí Jesus fala, pois bem, o que está escrito na lei? Volta para o fariseu. E aí olha que foi Moisés que escreveu. Porque o fariseu fala, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí o fariseu volta a pergunta para Jesus. Porque o fariseu ele gostava de tentar pegar Jesus em um equívoco, desmoralizá-lo na frente das pessoas. Aí o fariseu diz assim, mas mestre, mas me fala aí quem que é meu próximo? Porque se eu tenho que amar o próximo, quem que é o próximo? Me fala aí. É lógico que ele sabia, ele era formado nisso, ele tinha interpretações nisso. Por isso que Jesus não respondeu, seu próximo é esse. O que Jesus fez? Contou uma parábola. Embaraçou tudo o fariseu. E aí essa parábola, que é a do bom samaritano, que não tem esse nome inclusive, viu? Jesus não começa e fala assim, vou contar para vocês a parábola, título,
Não, não tem tido. Ele só conta parábola, pessoal. Então é uma das coisas também que às vezes a gente tem que ficar esperto, né? Porque não conta que o samaritano é bom. A gente que interpretando depois que pôs esse adjetivo de bondade. Mas vamos continuando. E aí Jesus fala, olha, tinha um homem caído, semi-morto. E aí descia um levita de Jerusalém para Jericó. Olha o tanto que faz diferença o estudo. Por que ele descia? Porque era um morro mesmo. Jerusalém é uma cidade mais alta, Jericó é uma cidade mais baixa. E aí ele descia. Mas tem interpretação espiritual também. Ele descia porque Jerusalém é uma cidade onde fica o templo. Então é o templo onde você conecta com Deus. Ou seja, se fosse para nós traduzindo, estava saindo o Tiago de uma reunião espírita, uma palestra, um evento em Veríssimo hoje, dia 1º de setembro, maravilhoso. Ele estava saindo de Jerusalém, estava muito feliz, muito alegre, tinha aprendido, tinha comido uma comida gostosa, ouvido uma música bonita, estava maravilhoso, visto com os amigos, dado os abraços. E aí ele viu alguém precisando de ajuda. E aí ele passou de lado. Ele falou, chega lá em casa, né? Hoje é domingo, amanhã é segunda, trabalho cedo. Passou de lado. E aí fala que vinha também um sacerdote. Vamos explicar o que é o levita, o que é o sacerdote. O levita, pessoal, ele era alguém, sabe as 12 tribos de Israel? Já ouviu falar sobre isso? As 12 tribos de Israel significa 12 filhos de Israel. Israel que não é um país, viu gente? Israel era o nome de uma pessoa que tinha 12 filhos. Cada filho tinha sua família, cada família virou uma tribo. Então as 12 tribos de Israel, os 12 meninos, filhos do Jacó. É assim que nós lemos. E aí o que acontece? Cada um tinha uma função. É como se o pai falasse assim, ó, sua família vai fazer isso, a sua isso, a sua isso, a sua isso, para a gente organizar. E tinha a família do Levi. Quem é da família do Levi, que virou avô, tataravô, etc., vai ser o quê? Tudo sacerdote. Então olha o tanto que ajuda na nossa compreensão. Quando fala assim, Moisés, o seu irmão Arão, eles falavam com Deus. Lembra? Moisés abre o mar vermelho, tudo. Se o Moisés fala com Deus e o Arão fala com Deus, eles tinham que ser de que família? Dos levitas. Senão eles não poderiam mexer com coisas de Deus. E aí os levitas eram especialistas em quê? Cuidados com o templo. Eles eram os religiosos. Desde o porteiro da igreja, vamos dizer assim, né? Até a pessoa que prepara comida, a pessoa que é a mais famosa, a que faz os sacrifícios, que é o sumo sacerdote. Todos eles são levitas. E a única função do levita, e é a única mesmo, é cuidar do templo. Eles não podiam trabalhar, eles não podiam ter herança, eles não podiam ganhar nada. É por isso, olha como as coisas é, que tem o dízimo. Por quê? Porque se o levita não podia trabalhar, e ele presta um trabalho para a sociedade, vai sobreviver como? Nós vamos separar uma parte nossa que trabalhamos para dar para ele, porque senão ele vai morrer de fome. Então, para que é o dízimo? Para as pessoas que não tinham como prover os próprios recursos. Dízimo era para os levitas, dízimo era para as viúvas, dízimo era para os órfãos, dízimo era para os estrangeiros. E só. Se a gente sabe isso, a gente já sai de um tanto de lascada que acontece hoje. Fala assim, você está sem recurso, você não está podendo ter suas coisas, então nós podemos dedicar uma parte para você. Agora, se você está podendo ter suas coisas, complica um pouco mais. Porque não é para isso esse dinheiro. E tem um detalhe, aquela época também não tinha prefeitura. Não tinha essa regulamentação, isso é época de Moisés. Não tinha essa regulamentação de imposto que a gente tem hoje. Por exemplo, vai uma parte do dinheiro de todo mundo para a gente construir um hospital bom, para o meu filho, para o seu filho, para a minha mãe, para o seu. Não tinha isso. Então era tudo do dízimo, para ajudar os que estavam mais necessitados. Era daí que vinha. Então o levita ele só tinha uma função na vida, que era cuidar do templo. Aí passa o levita, passa de lado. E passa o sacerdote. O sacerdote é como se fosse assim, é o auge dos levitas. O levita mais bom de todos, ele vira sacerdote. E aí o mais bom dos bons, vira o sumo sacerdote. Que é inclusive um dos que condena Jesus, tá? O famoso Caifás. Mas beleza, e aí passa o sumo sacerdote, e passa de lado também. E aí Jesus fala assim para os fariseus, tá vendo? Um levita passou de lado, o outro passou, o sumo sacerdote passou de lado, e aí nós temos um samaritano. Na cabeça do fariseu, ele estava assim, esse samaritano ele não vai passar de lado não, ele vai passar, dar um chute e sair correndo. Porque se o levita, que é o bom, não fez nada, o samaritano piorou. E aí Jesus fala, e o samaritano parou, ajudou, pois ele levou para a estalajaria, voltou, e aí a história a gente conhece.
Por fim, o que Jesus pergunta ao fariseu? Fala assim: quem foi o próximo daquele que caiu? Olha o tanto que Jesus era esperto, inteligente, porque às vezes a gente fala assim, Jesus era muito bondoso, amoroso, igual se Jesus fosse bobo, só muito bonzinho. Sabe que a pessoa muito bonzinha? Ri pra todo mundo, muito gente boa, tá? Jesus era bom, mas ele não era bobo. Ele era o espírito mais inteligente que já esteve na terra. Então ele percebeu, antes do fariseu perguntar, a malícia dele. Então, ao invés de responder para o fariseu quem era o próximo, que era o que o fariseu queria para pegar Jesus no erro, Jesus fala para ele: me responde você, quem que foi o próximo daquele que caiu? O fariseu não conseguiu nem responder direito, porque na parábola ele não fala assim, ah, foi o samaritano. Não, ele fala assim, foi aquele que agiu com misericórdia. Por quê? Porque para ele falar que era alguém que ele odiava, que era alguém que ele achava muito ruim, que foi a pessoa boa, não ia sair. E por que o Kardec e os espíritos escolhem isso para poder falar para nós, que é o resumo da caridade? Não é, pessoal, pela figura do samaritano. O samaritano é maravilhoso. Só que o samaritano, se fosse aqui, ele seria um espírito evoluído. Ele é quem não tinha nada a ver, ajuda a pessoa sem perguntar. Quando a gente lê as histórias, pessoal, isso é uma coisa que a gente tem que fazer com humildade. A gente não olha o que o espírito mais evoluído fez. A gente olha o que o espírito ruim fez, porque é o que capaz que nós vai fazer, é o que está mais perto. Então nós temos que olhar o levita e o sacerdote que passou de lado e entender por que eles passaram de lado. E por que eles agiram errado fazendo isso. E o que nós percebemos? Quando eles passam de lado, pessoal, é porque eles estavam com medo de se tornar impuro. Porque quando você toca alguém, lembra da nossa amiga mais cedo, falou das talhas de purificação? Essas talhas de purificação é exatamente para isso. Você tocou, por exemplo, alguém que está sangrando. Você fica impuro, você tem que se lavar e dependendo, você fica afastado 7 dias da cidade. Então eles ficaram com medo também, não foi só maldade. O sacerdote pensou, vou encostar nessa pessoa, vou ficar impuro, vou ficar 7 dias longe da minha família, 7 dias longe da minha profissão, não posso também. Só que aí, olha que coisa, qual que é a função do levita, a gente aprendeu? É cuidar do templo. A função do levita é cuidar do templo, é da parte religiosa. Só que é uma coisa engraçada, né? Tem um episódio que fala que Jesus estava diante do templo de Jerusalém. E aí ele aponta para o templo e fala assim, ó: destruirei esse templo e o levantarei em 3 dias. E aí os discípulos ficam tudo doidos, eles olham e falam assim, mas mestre, olha o tamanho desse negócio. Pensa, 2 quarteirão construídos, que levou 40 e tantos anos para fazer. Jesus está falando, 3 dias nós vamos levantar de novo. Tem lá uma nota no Evangelho. É o próprio João que fala isso. Ele fala, na época eu não entendi. O João escreve. E aí ele fala, mas depois eu percebi que ele falava do corpo dele. Porque depois de 3 dias, ele apareceu aos discípulos. Olha o tanto que é profundo, pessoal, para a gente encaixar a parábola. Qual que é o verdadeiro templo de Deus? É o de pedra? Não. É o nosso irmão. Agora percebe por que a parábola do bom samaritano ela é muito importante? Porque aqueles que tinham como função cuidar do templo, viu o templo caído, quebrado, de lado e passaram reto. Esse é o ensino. Era a função deles. Passaram 2, passaram mais da ralé e passou o do mais alto. Os 2 viram o templo do lado quebrado, não fizeram nada. Onde eu louvo a Deus, não é no templo de pedra, não é no monte, é com o meu irmão, é com a minha irmã. Jesus não fala assim, ó, onde estiver 2 ou mais em meu nome, lá eu estarei. Ele não fala assim, onde estiver eu e um livro, onde estiver você e um livro no meu nome, onde estiver você e um microfone no meu nome. Não, é você e outra pessoa, porque o templo é a outra pessoa. Não tem como fazer a caridade sozinho. Por isso que a gente precisa da outra pessoa. Então, fora da caridade não há salvação, é perceber que eu preciso do meu amigo, eu preciso da pessoa ao meu lado, para que ajudando uns aos outros, a gente vá evoluindo. É isso que o Espiritismo fala. Por isso que lá, em O Livro dos Espíritos, quando fala do monge no deserto, do eremita, fala que não tem muita função. Ele evoluiu sozinho, então ele não evoluiu. Porque a gente evolui
um com o outro. Então essa é a função. E aí a gente já prosseguiu pro final, porque vocês põem antes do almoço, pessoal, aí não fica com raiva de mim não. É eu que seguro o almoço nessa, programação que é desse jeito. Mas vamos seguindo. E aí o Allan Kardec fala assim, ó, que é fora da caridade que não há salvação. Por quê? A caridade, ela está ao alcance de todos. Qualquer pessoa pode fazer a caridade, mesmo que ela não seja espírita. Então olha que coisa perigosa. Pode ter alguém que não é espírita, você acha uma pessoa ruim demais, e ela é caridosa, e você que é espírita, e você não acha você ruim demais, você acha você bom demais. Desencarna os dois, a pessoa tá bem até, ó, tá pra lá do nosso lar, e você ficou nas catacumbas do umbral. Você fala, o que aconteceu? Eu falo, tô achando errado isso aqui. Não é conversa minha não, gente. Quem tiver curiosidade, lê lá, ó. Voltaire, irmão Jacó. Não era alguém comum, não. Ele era tipo assim, presidente da febre. Olha que coisa. E tava mais pra baixo. É isso aqui, ó. Fora da caridade, não há salvação. E pode fazer caridade qualquer pessoa. Por isso que a gente desencarna e fica surpreso. O Chico não contava dos espíritos que desencarnavam, ficava todo assustado. Falava, uai, pensei que eu tava bonito. Tô feio demais. O que tá acontecendo? Então vamos prosseguindo. E aí o Kardec fala que é fora da caridade, porque todos podem fazer. E ele continua. Não é fora da verdade não há salvação. Que equivaleria dizer que fora da igreja não há salvação. E seria igualmente exclusivo. Porque não existe seita nenhuma que tem privilégio da verdade. Olha que coisa profunda. O Kardec está falando, a gente não diz fora da verdade a salvação, porque nem nós do Espiritismo tem a verdade completa. Ninguém tem, só Deus. Então eu não posso dizer para a pessoa falando assim, ó, vem para o Espiritismo, vamos ser espírita comigo, que aqui é a verdade. Estou fazendo errado, estou indo contra o Kardec. O tanto que é delicado. Por isso que o Espiritismo não é proselitista. A gente não vai saindo e falando assim, opa, vamos ser espírita? Não, nós não faz isso. A gente conquista com o exemplo. A pessoa olha e fala assim, nossa, que pessoa esquisita, que pessoa diferente, que pessoa que faz umas coisas que ninguém faz. Por que você faz isso? Quando a pessoa te pergunta por que você faz isso, aí você fala, então, eu sou espírita. Aí ela, então é ser espírita que te leva a fazer isso? É. E aí a gente fala, se você quiser conhecer, vamos. Mas não é assim, vem comigo, senão você está perdido, você vai para o umbral, o inferno, ranger de dentro. Não pode. Não é isso que o Espiritismo faz. E aí, continuando, o Kardec fala, né? A verdade absoluta é patrimônio único dos espíritos de categoria mais elevada. E a humanidade terrestre não pode pretender possuí-la, porque não é dado saber tudo. O que o Kardec está falando? É só os espíritos muito bons que tem. Ou seja, nós não temos. Então nós não podemos se apegar nisso. E aí ele continua. Somente podemos aspirar à verdade relativa. Ou seja, é o tanto que a gente dá conta. Hoje eu sei menos, amanhã eu sei um pouquinho menos do menos. Então eu sei mais. Então é isso que a gente faz. E aí vem, pessoal, as palavras do Paulo. O Paulo, ele fala para nós, fechando esse capítulo, porque o Evangelho segundo o Espiritismo é assim. Tem a passagem, tem comentário do Kardec, e no final tem instrução dos Espíritos. E quem instrui esse Espírito é o Paulo, gente. Não é um Espírito assim, um Espírito amigo. Às vezes o Espírito amigo pode ser até mais superior que o Paulo. Mas aqui fez questão de colocar que era o Paulo. Por que o Paulo? Porque o Paulo é quem fala assim, ó. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, sem a caridade, eu nada seria. Então, quem melhor do que ele para falar da caridade? E aí, olha o que ele diz. Ele diz assim. Ele fala, né? Que nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem do que essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso é o reflexo mais puro do cristianismo. Ou seja, o reflexo mais puro do cristianismo é eu falar para a pessoa, você pode ser tranquilo ateu. Aí a pessoa, que isso? Mas aí você fala, aí pode falar imponderado, mas você não pode deixar de fazer a caridade.
Você pode falar que não acredita em Deus, não acredita em vida após a morte, você pode acreditar no que você quiser, mas faz caridade. Faz caridade. Então, se você vê alguém do seu ciclo que você perdeu, entre aspas, a pessoa já não vai mais no centro que você, não adianta o que você fala, a pessoa não lê um livro edificante, a pessoa não dá, você fala assim, tudo bem, vai pelo caminho que você quiser, porque a gente sabe que é impossível retroceder, ninguém vai para trás. Mas você dá essa dica para essa pessoa, fala assim, ó, mas nunca deixa de fazer a caridade, independente do que você está acreditando, quando você tiver a oportunidade de ajudar alguém, ajuda. Isso aí vai te salvar, porque é fora da caridade que não há salvação. Vamos continuando aqui para a gente ir terminando, pessoal. Nesse sentido, então, o Espírito do Paulo fala, meus amigos, agradecei a Deus haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é somente os que possuem que hão de ser salvos. Então ele está falando, ainda bem que a gente tem o Espiritismo, mas não é só o Espiritismo que nos faz salvar. Para a gente entender isso exemplificado, quando Jesus fala assim, ó, nem todo Israel eu vi uma fé como a sua, ele fala para alguém que nem acreditava em Deus, que é o centurião. Tem uma passagem que chama a cura do servo centurião, que o centurião chega e fala, ô mestre, eu nem sou digno que você vai na minha casa não, viu? Sou romano, eu acredito nos 20 deuses diferentes. Mas é o seguinte, eu tenho um enteado que ele está muito ruim e eu preciso que ele seja curado. Mas não, eu não tenho mérito para você ir na minha casa. E aí Jesus fala, tá, e o que eu posso fazer? Eu posso ir lá, você está falando? Aí o centurião fala, pelo amor de Deus, Senhor, você não é mestre? Você não é rei? Eu que sou centurião, que sou mais ou menos, eu tenho os povos que eu mando aqui, eu falo, faz isso, vocês fazem no meu nome. Você que é o rei aí de tudo, você deve ter alguém que te serve, fala pra esse lá, por favor, porque você não tem como você entrar na minha casa, porque eu sou todo errado. E aí Jesus vira e fala, pois bem, tá feito. E nem em toda Israel eu vi uma fé igual a sua. E ele nem acreditava em Deus. Percebe? É isso aqui que a gente precisa ter em mente. Vamos mais um exemplo. Jesus no alto da cruz, ao lado de 2 ladrões. Um se arrepende, pede clemência. É o Dimas. E aí Jesus fala, ainda hoje você vai estar comigo no reino dos céus. A vida toda errada. Mas ele está o quê? Ele está tentando. Ele está sendo caridoso, ele está perdoando, ele, os outros. Então é isso que a gente precisa ter com segurança, pessoal. Isso é a consolação que o Espiritismo nos traz. É sobre isso que a gente precisa repensar, é isso que a gente tem que passar para as pessoas. E aí aqui, gente, o Paulo então, ele fala para nós, né? Que a gente precisa esforçar em entender o ensino do Cristo. Por quê? O Espiritismo, ele possibilita, não que nós sejamos melhores cristãos, mas que a gente compreenda melhor as mensagens do Cristo. Pode ter gente sem o Espiritismo que é melhor cristão do que eu, mas se eu já tenho o Espiritismo, é como se eu tivesse mais ferramentas para me tornar um cristão melhor. E aí a verdade é uma só, quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado. Uma curiosidade para vocês, sabe aquela parábola do Evangelho que a gente conhece assim, como os trabalhadores da última hora? Se eu contar para vocês que na Bíblia não está escrito assim, na Bíblia está escrito só os trabalhadores da vinha. É porque o Kardec já sabia que nós estávamos atrasados. Aí ele falou, vou pôr trabalhadores da vinha não, que eles não vão entender. Vou pôr trabalhadores da última hora para eles verem que está acabando, que está atrasado. Depois você olha de curiosidade, na Bíblia está escrito só trabalhadores da vinha, mas para nós está o das últimas horas e fala, é nós os espíritos mesmo, pode correr. O trem está atrasado, nós estamos contando com mais ferramentas, mais recursos, que é porque eles precisam que nós trabalhemos mais. É como se fosse um pedreiro, um está amassando ali o cimento só com a enxada e nós já temos a betoneira. Então nós temos que fazer mais massa, não tem desculpa muito não. Vamos continuando. E aí o Paulo fala, né? Esforçai-vos, irmãos, observando, sejam induzidos a reconhecer o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma coisa e coisa só. Olha que profundo, o que o Paulo está falando? Ele está falando que alguém, olhando para nós, possa falar qualquer coisa, menos que você não é cristão. Porque você faz coisas boas. É a mesma coisa que aconteceu com o nosso querido Chico.
que foi numa época muito mais difícil do que para nós. Hoje nós reunimos aqui, ó, tranquilo, ó, nós comemos, nós faz reunião com o portão aberto. Não precisa nem esconder, igual na época do Euridice Barçanu, que a pessoa falava assim, onde você está aí de noite? Você, não espírita. Não podia contar, porque era feio, né? Era proibido. Hoje não, hoje nós faz aqui, ó, nós chamamos todo mundo, fala, vamos conhecer, vamos lá, vai ser bom. O que o Paulo está falando? Que a gente precisa aproveitar essa oportunidade e não desperdiçá-la. Porque hoje está mais tranquilo ser espírita. E aí a gente precisa saber que, mesmo se alguém tiver um segmento diferente do nosso, não é isso que exime ela de ir para o nosso lar, por exemplo. Isso é uma das coisas que a gente precisa quebrar. Se a pessoa, às vezes, nem acreditar em Deus, nunca tiver pisado num centro espírita, nunca tiver lido o Evangelho segundo o Espiritismo, não é isso que vai fazer com que ela vá para um grau. Se ela fizer caridade, ela às vezes é melhor que eu sei. Por quê? Porque ela fez caridade sem nem saber que precisava. Olha que pessoa evoluída. Percebe? A gente não, a gente precisa de uns 30 livros para falar assim, faz, meu filho, senão o trem vai pegar para você. Senão depois você vai responder, vai acontecer isso, olha esse filme aqui, olha esse livro aqui, olha o que aconteceu com essa pessoa, olha o André Luiz, 8 anos no umbral, não faz isso não, para com isso. Olha o tanto que precisa para a gente ser convencido. Enquanto tem alguém que é só você falar assim, vamos ser uma pessoa boa, ajudar as pessoas, a pessoa fala, é mesmo, né? E pronto. Os endurecidos somos nós, os complicados é a gente. Por isso que nós temos que ter um evangelho próprio, com mais argumento. Porque com pouco nós não é convencido, gente. Nós é cabeça dura, nós não gostamos de acreditar muito. E aí o Paulo fala que a gente precisa ter isso. E lembrar, pessoal, a última coisa, que o Espiritismo, ele é produzido em muitas mãos. Então quando fala o Evangelho segundo o Espiritismo, apesar da gente dar a autoria para o Kardec, essa pessoa, Allan Kardec, nem existe. O nome do Allan Kardec nem é Allan Kardec, que ele nem queria que descobrisse ele. O nome dele é outro, né? É o professor Levi, é outra coisa. Então, a autoria é ampla. E aí a gente sabendo disso, que é um trabalho a muitas mãos, a gente tem que lembrar do Paulo, que ele fala assim, uma vez, né? Em Coríntios, capítulo 12, da primeira carta, ele fala que nós somos juntos o corpo do Cristo. Então um é a mão, o outro é o pé, o outro é a orelha, e ninguém é mais importante que o outro. Isso é uma fala do Paulo. Então a gente precisa saber isso. A pessoa que abriu o salão, ela é importante. A pessoa que pôs a cadeira é importante. A que fez o pão de queijo gostoso é importante. A que cantou é importante. Todo mundo é importante. E se cada um é uma parte do corpo, pessoal, nesse momento aqui eu sou a boca. Então eu preciso falar. E eu preciso falar em nome do corpo todo, né? Em nome dos Espíritos do Senhor, que são como as virtudes do céu, a qual imenso exército que se movimenta ao receber ordens do seu comando, e espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes vêm, iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Aí eu pulei um pedacinho. Homens, seres humanos, irmãos e irmãs a quem amamos, aqui estamos, junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Obrigado pela paciência de me ouvir e a oportunidade de trabalho. Tiago, chegou a hora de você responder a pergunta. Você está achando que acabou seu serviço? E a Silvia também, por favor.
Primeiro perguntar assim, se prepararam aí papelzinho, caneta para quem quiser fazer pergunta escrita. Ou, se preferirem, fazer pergunta falada mesmo, está aberto o momento. Como a gente disse no início. Será que daqui eles veem nós? Nós vamos pedir a todos para que nós possamos, através do silêncio, contribuir para que todos possam estar ouvindo aqui as respostas, as perguntas feitas e até mesmo para que ficará registrado nas filmagens. Então, tem alguém que tem alguma pergunta que gostaria de iniciar? Para o Tiago, eu queria uma explicação melhor de Dimas na cruz. Pode fazer depois? Então, pessoal, essa é uma das questões mais, não problemáticas, né? Mas que o pessoal mais pergunta em torno da Bíblia. É quando Jesus fala, meu pai, por que me abandonaste, né? É sobre a questão da virgindade de Maria, é um punhado. Mas essa é uma delas. Que fala assim, mas como? Se o Espiritismo, ele fala que é através das obras que a gente consegue a nossa evolução. Como que uma pessoa que teve uma vida ruim, entre aspas, estava condenada, virou para Jesus, pediu uma oportunidade, ele fala, ainda hoje estará comigo no reino do céu. É porque a gente não sabe que Jesus, ele é esperto. Jesus e na Bíblia, pessoal, quando eles falam ainda hoje, o tempo deles é muito diferente do nosso. Exemplo, a criação foi em 7 dias. Só que tem um detalhe, o sol, que a gente fala, começou um novo dia, porque nasceu o sol. A terra faz a rotação e aí é outro dia. Só que a terra e o sol foi criado no 4º dia. Antes, como é que eles contavam esse dia? Percebe? Então quando Jesus fala, ainda hoje, que hoje que é que ele estava falando, a gente não sabe. Então, às vezes é um tempo distinto dele, mas ele falou algo que é verdadeiro, porque nós aprendemos com o Espiritismo que nenhuma ovelha se perderá e todos nós vamos chegar no reino do céu sim. Então você pode virar para quem você quiser, falar assim, ó, você vai chegar no reino do céu, ainda hoje. Mas aí você não fala que hoje que tá certo, porque todos nós vamos chegar um dia, vamos alcançar a perfeição. Aí é mais ou menos isso. Entendeu? Pode fazer pergunta, quem que você quer que responda? Eu vou perguntar para o Tiago também. É uma dúvida que eu sempre tive, já perguntei algumas vezes, mas eu não me senti ainda inteirado com as respostas. É claro que é uma opinião também, né? Lógico, ninguém é dono da verdade, né? Eu queria perguntar, Tiago, como é que se faz na sua interpretação para poder controlar o pensamento? Assim, pensar coisas devidas à lógica. Ajuda nós aqui. Então, pessoal, quando fala do pensamento, é interessante porque Jesus ele comentou sobre isso. Existia uma lei em Moisés que falava assim, ó, aquele que cobiça a mulher do próximo, aquele que adultera, está em pecado. Então era uma lei tranquila. Vou falar uns exemplos aqui bem besta, gente, mas é só pra gente aprender. Mas, por exemplo, passou alguém ali, não é o seu companheiro, não é a sua companheira, é a companheiro do próximo. Aí você pensa, nossa, que rapaz bonito, que moça linda. Já pensou? Eu e ela e não ele? Eu e ela sem a ela? Mas aí você não faz nada. Aí você pensava na época de Jesus, tá tudo certo. Por quê? É só quem adultera de fato que tá errado, não é mesmo? Só que aí o que Jesus falou? Ele falou assim, ó, aquele que cobiça a mulher do próximo em pensamento já se encontra em pecado. Mas não é o exemplo mulher do próximo. É o exemplo, se você erra em pensamento, você já está lascadinho um pouco. Porque se você tivesse evoluído, nem pensar naquilo você pensava. Então, por exemplo, você foi lá num restaurante por peso. Esse eu já ouvi falar, viu gente? Vi num vídeo esses dias. Que a pessoa chega, tem os pratos, põe a comida. Aí quando a pessoa põe na balança, ninguém faz não, hein gente? Quando a pessoa põe na balança, ela segura com o dedinho assim do lado. Aí o prato fica um pouquinho mais leve, fica um pouquinho mais barato. A pessoa que pensou nisso já está errado. A que fez, pior ainda. Então, quando a gente fala controlar o pensamento, no nosso estágio evolutivo não dá.
Porque a gente aprendeu que, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, que a gente está num mundo que é um mundo de provas e expiações. E está escrito grandão, gente. É até triste ler essa parte, eu quase vai pular. Fala assim, é um mundo onde predomina o mal, comparado com um hospício, um hospital, uma escola, uma prisão. E nós que estamos dentro dele. Então, assim, às vezes, nós nem somos pessoas muito ruins nas ações. Mas aí você fala, Tiago, você falou que predomina o mal. Só que eu nunca nem matei ninguém. Eu também não, graças a Deus, nessa encarnação não. Então, eu nunca nem matei ninguém, nunca fiz uma coisa tão errada. Mas não é essa a pergunta que você tem que fazer. A pergunta que você tem que fazer é, quantas vezes você pensou em fazer uma coisa errada nessa encarnação? Aí você vai ver que o trem é mais complicado. Por isso que ainda predomina o mal. Mas vai melhorar, gente. Nós estamos na regeneração, tá aí. Então controlar o pensamento ainda não dá. Nós temos que minimizar os complicados. Só um pequeno comentário aqui. Nós somos considerados espíritos imperfeitos, né? Como ele acabou de falar, nós não somos perfeitos, então nós erramos. Para entender melhor, na questão 100 do Livro dos Espíritos, tratando da escala espírita, a gente entende melhor, né? Aqui, que estágio nós encontramos. Mas nós estamos num planeta onde, como ele diz também, predomina o mal. Mas é uma escola, estamos aqui para aprender. E Kardec cita também assim, a educação é a chave do progresso moral da humanidade. Então, se eu quero me autoeducar, começando lá pelos pensamentos, né? Nós precisamos estudar. E eu dou uma dica, que me ensinaram quando... Nos meus 27 anos eu entrei para o Espiritismo. Leia 3 linhas e pratique. Não se assuste porque, como nós somos imperfeitos, a nossa evolução ela é lenta. Né? Então, assim a gente se corrige. Porque é para o nosso bem. Ela exige o quê? Toda evolução exige esforço, exige estudo. E não é o conhecimento, é a prática do bem que nos faz melhor. Bom, eu gostaria de estar perguntando ao Tiago, em referência ao nosso amado Mestre Jesus, nos seus últimos instantes nós sabemos das suas últimas palavras, mas na realidade nós sabemos que depois disso ele apareceu e continuou. Eu gostaria de saber de você quais foram realmente as últimas palavras de Jesus ainda para os apóstolos. Tem saber era só se nós pegasse o vídeo, né, gente? Do dia lá pra nós ver. Que certeza que eles gravou, né? Pensa. Nós que é imperfeito, esse tá gravando. Jesus deve ter tudo no plano espiritual, melhor que cinema pra nós ver. Quem sabe um dia. Mas então assim, saber certinho não tem como. Porque igual o Chico vai trazendo pra nós, a gente lê o Boa Nova, a gente já vê que já teve mais um detalhe. Por exemplo, nós aprendemos que só o João que acompanhou a crucificação de Jesus. Aí já vai o Humberto Campos, já fala assim, então... Mas na verdade o Tomé também estava acompanhando, só que o Tomé estava disfarçado, ninguém viu. Aí você fala, Aí o Humberto Campos fala assim, na verdade, depois também, o apóstolo Mateus, ele subiu lá. Acho que foi Mateus ou Levi. Ele subiu. Mateus é o Levi, né? Ele subiu lá para ver também o que estava acontecendo. Então, a gente vai vendo umas outras partes, mas no Evangelho mesmo, vai depender de qual evangelista. Se a gente for em Mateus, as últimas palavras para os discípulos ali, está numa parte que chama Sermão Profético, é mais ou menos capítulo 24, que é quando Jesus começa a dizer das coisas que estão por vir. Se a gente for em João, por exemplo, vai estar ali naquela parte que ele está fazendo a oração, que é quando ele anuncia o Consolador. Isso tudo está naquilo que a gente chama a Santa Ceia, que é a despedida de Jesus com os 12. Mas depois Jesus sobe para o Monte das Oliveiras com 3, que é o Pedro, Tiago e João. Então com os 12 todos,
tá ali quando ele está falando para todo mundo. Mas depois tem as palavras que ele fala lá em cima, que é, por exemplo, não consegue vigiar comigo 1 hora, tal. E aí tem as palavras que Jesus fala, que os discípulos ouvem, mas não foi para os discípulos, que é, por exemplo, na crucificação, que não é só Jesus e os discípulos, porque tem essa diferença no Evangelho. Curiosidade, depois vocês observam. Jesus fala de um jeito para a multidão, de um jeito com os discípulos, de um jeito com os fariseus e de um jeito quando está todo mundo. Então, essa fala de Jesus com os discípulos, o melhor lugar para você ver, meu amigo, é na Santa Ceia. Tudo que estiver falando da Santa Ceia é as últimas palavras de Jesus para o corpo de discípulo mesmo, para aqueles que estavam mais pertinho dele. Aí o resto é mais para todo mundo, é generalizado. Tiago, passou por escrito para mim aqui, solicitando que você falasse um pouquinho mais sobre Israel e suas tribos. Você está vendo, né, gente? Não é eu que consigo não. Mas falando sobre Israel e as suas tribos. É porque funciona assim, pessoal. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, o Deus que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quem usa muito essa nomenclatura são nossos irmãos evangélicos, protestantes. O que significa dizer isso? A gente tem a história lá, Gênesis, Adão, Eva, Passa, Noé, vai fazendo aquela história lá, tudo, aquele Torre de Babel, que rebingou lá. De repente, estava vivendo na terra, já tinha ido a Torre de Babel, muitas línguas, um povo diferente, espalhou, imagina os países e tal. E aí a gente tem cada um acreditando em um Deus diferente. E aí uma pessoa, simbolicamente, ouve Deus, porque Deus não tem boca nem fala, né? Provavelmente, através da mediunidade, ouviu um espírito superior, que era o Abraão. E o espírito superior falou assim, ó, você vai sair da sua tenda agora, vai olhar para o céu e ver as estrelas. Você pode contar? Ele falou, não. E aí falou, assim que vai ser sua descendência. Ou seja, as pessoas que vão aprender com o seu exemplo. E aí ele saiu com a família. Então ele é considerado o pai da fé. Aquele que é o primeiro dos deuses dos deuses. Só que aí o Abraão, ele ganhou uma promessa. Se a descendência dele ia ser grande, aí ele tem um filho, né? Então é o Abraão, o filho dele é o Isaac. O Isaac tem um filho, que é o Jacó. O Jacó, pessoal, é o que depois de uma modificação na vida dele, para a gente não delongar muito, ele vira Israel. Como assim ele vira Israel, Tiago? Igual Simão virou Pedro. Ele melhorou, aconteceu uma coisa na vida dele, ele modificou-se, e aí virou Israel. E o que aconteceu? Ele tinha a promessa do Abraão. Só que aí, o Jacó, ele era um pouco mais, vamos dizer assim, resumindo, ele tinha 4 esposas. Aí ele teve 12 filhos, gente. E aí o que aconteceu? Se ele teve 12 filhos, a promessa não dava para passar só para um, né? Aí ele teve que dividir um pouco mais. E aí ele foi dividindo, e cada um dos filhos recebeu uma função. Então, não dava para ser um só para fazer tudo. Aí, por exemplo, quando fala assim, ó, Jesus é o leão da tribo de Judá, ele é o rei de Israel. Porque só podia ser rei quem era da tribo de Judá. Ou seja, o filho Judá era o filho que ia liderar sobre os outros irmãos. Então você coloca rei Davi, rei Salomão, tudo tribo de Judá. Aí fala assim, Levi, igual a gente estava contando, vai ser o sacerdote. Então todo mundo que foi sacerdote é da tribo de Levi. Moisés, Arão, seu irmão, aí vem Eleazar, o filho lá do Arão, aí a gente vai Caifás, lá até na época de Jesus, tem que vir dessa família. E aí cada um vai recebendo a sua atribuição. E o que aconteceu? Como era 12 filhos, cada um montou sua família, teve mais filhos, teve mais filhos, teve mais filhos, perdeu a nomenclatura 12 filhos de Israel. Virou 12 tribos, porque cada um foi tendo o seu amontoadinho de gente. E aí foi assim que surgiu. Aí quando é lá depois os samaritanos e etc, 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 por que a gente não fala mais o povo de Israel? Fala os judeus. Porque teve uma briga de família, trem feio, gente, o negócio pegou. Aí saiu 10 irmãos brigados para um lado, 2 irmãos ficou para o outro, os 10 irmãos que brigou saiu para cima, montou a Samaria. E os 2 irmãos que ficou, incluindo Judá, que era o que mandava, virou os judeus, que é os descendentes de Judá, entendeu? Então sempre que você vê um nominho, por exemplo, Levita, judeus, é porque tem origem no nome anterior. Judeus de Judá, levitas de Levi, entendeu? Aí você vai montando. Acabou, agora ninguém tem mais dúvida, né? Por que não? Bem, bom dia a todos, né? A minha pergunta é para a Silvia Helena. Nessa passagem das bodas de Caná, por que Jesus diz que ainda não é a hora dele?
E um outro ponto também que eu acho muito importante, o que simboliza o vinho, né, nessa época, o que simbolizou o vinho nesse evento? Bom, eu fiz uma pesquisa e eu acredito, até quero aproveitar que a sua pergunta eu passo para ele, que é um especialista em explicar a Bíblia, porque o que eu aprendi e onde eu pesquisei, diz que o vinho, ele é da alegria, ele significa alegria. Então eu não vou explicar uma coisa perante um expert na Bíblia, porque vai ficar muito mais bem explicado. E com a sua pergunta, que me deu um gancho para eu fazer uma pergunta para ele, depois dessa explicação ele vai responder, depois de responder a sua pergunta, onde é a fonte que você estuda a interpretação da Bíblia de acordo com o ensino do Espiritismo, para que a gente não falhe, porque a responsabilidade e a coragem, eu falo que eu sou audaciosa sempre, né, de aceitar os convites com pouco conhecimento, mas esclarecendo aquilo que para mim já foi bom e a casa que eu dirijo está indo muito bem, então eu preciso aprender. Como pedagogo, eu gosto das coisas bem explicadas. Mas da forma que ele explicou, vocês podem buscar a fonte, estudar nas casas espíritas, que está correto. Tá? E minha amiga, que isso? Bom, pessoal, falar primeiro onde a gente estuda. É lógico que isso não é uma coisa da cabeça da gente, nem nada. A gente é como se fosse assim, nós vai no ombro de quem é muito maior que nós, né? Nós estudamos, igual tem as áreas, área da mediunidade, área da infância e juventude, etc. Eu sou da área do EMEG, ou do AEEJ, que é o quê? A área de estudo do Evangelho de Jesus. Essa é uma área que tem na União Espírita Mineira. Igual a gente tem a área da infância, a área da mediunidade, a área do estudo, etc. Então eu sou de uma área que é especializada no estudo do Evangelho, onde eu estudo com pessoas que é muito melhor que eu. E assim por diante. Que é o nosso grupo que a gente participa na União Espírita Mineira. E aí foi lá que começou esse estudo um pouco mais minucioso aqui no Brasil, na figura de um rapaz, ele já desencarnou, que chamava Honório Onofre Abreu. E aí ele tem um livro, para quem tiver curiosidade, quiser entender mais sobre isso, chamado Luz Imperecível, que é editado pela União Espírita Mineira. E lá ele vai ensinando. Por exemplo, você pegou um versículo, você abriu, você separa um pedaço, lê aqui, separa um outro pedaço, lê aqui, separa um outro, lê aqui. Para quem às vezes não conhece ele, mas só para vocês entenderem que o rapaz é bom, acho que às vezes vocês já ouviram falar do Haroldo Dutra Dias, do Arthur Valadares. O Honório Abreu é quem ensinou eles. Então, para vocês entenderem. Então, assim, Honório Onofre Abreu, Luz Imperecível. Isso, aí ó, Nereu atualizou que a gente tá na FEB agora, então a FEB também publica. Então lá é um início. E para quem quiser estudar mais, inclusive fica o convite, eu sou o representante daqui do Triângulo, dessa área do estudo. Então quem quiser às vezes montar na sua casa, etc., conversa com o Nereu, conversa com o Flávio, representante do seu CRE, a gente tem as oficinas que a gente oferta online. E aí a gente vai estudando, a gente faz todo semestre uma turma. Aí a gente estuda 4 meses, e aí às vezes a pessoa se sente mais já capacitado para abrir isso na sua casa espírita. Porque o Evangelho ele é de todos nós, não existe professor do Evangelho. Ele é vizinho do Expanura. Aí ó, fala que a Thelma estuda no grupo, a Thelma coordena lá. O Altamir que tá por aí já participou, já tem umas pessoas escondendo o olho, viu gente? E aí o vinho, rapidinho, que perguntou, né? Mas o vinho, ele diz respeito também a sacrifício. Então ele é a alegria de sacrificar-se pelo outro. Então quando fala que estava acabando o vinho, e geralmente as pessoas oferecem o vinho bom no começo, igual a nossa amiga trouxe aqui com muita beleza pra gente, e o mestre Sala se assusta, é justamente por isso. Pensa que você começou qualquer coisa, começou seu serviço novo. Você começa a dedicar, chegando no horário, fazendo tudo direitinho, oferecendo o bom.
Aí passa um pouquinho, você já desleixa. Você vai lá, só um atrasinho, 5 minutos. Aí você vai desleixando, então o vinho vai perdendo a qualidade. Isso é a qualidade do nosso trabalho, do nosso sacrifício. Por isso que Jesus fala assim, ó, lá na Santa Ceia, inclusive, ele fala, ó, este vinho aqui representa o meu sangue, é o sangue da nova aliança. Então ele está representando para nós que através do nosso sacrifício, através do nosso trabalho, a gente consegue novas alianças com Deus. A outra parte. Faltou outra parte. Eu esqueci. Faltou outra parte. Quanto tempo demorou? É porque a hora, da hora. Porque Jesus não estava pronto. Ah, porque Jesus... Ixi, gente, aí essa aí é complicada. Eu também sou mineira. Essa é complicada, essa é complicada. Ô, Tiago, mas na verdade não é que a pergunta não foi porque não estava pronto, né? Ele disse que não era a hora dele. Não era a hora Sim, não era a hora dele. Então, pessoal, pra gente fazer um negócio, exigiria-se mais tempo. Pra vocês terem uma ideia, cada versículo da Bíblia que a gente estuda, a gente separa um e fica um mês estudando um versículo. Então a passagem é mais difícil. Mas para não ficar dúvida assim, né, pra gente não delongar muito, quando ele fala não é chegada a minha hora, é porque é o seguinte, Jesus ele tem uma organização que tem a ver também com João Batista aí primeiro, porque ele é o que anuncia, a voz que clama no deserto e etc. Tanto é que essa parte da Bíblia só tem no Evangelho de João, que é o último. Então tem algumas coisas que Jesus faz e ele fala assim, isso você não conta para ninguém. Por exemplo, tem a ressurreição do Lázaro, que é a que a gente conhece. Mas tem outras ressurreições na Bíblia que a gente nem conhece. Por quê? Porque Jesus falou assim, ó, isso aqui você não conta para ninguém, conta depois, ainda não é a hora. Quando Jesus desce do Monte Tabor, ele também fala, ó, ainda não é a hora. Então, quando ele diz que ainda não é a hora, significa que às vezes tem alguma coisa que precisa acontecer que não depende dele. Porque como a gente evolui junto, e Jesus não podia fazer o trabalho inteiro, senão não daria a nossa evolução, quando ele fala não é chegada a minha hora, é por conta disso. Tanto é que o próprio Pedro, aqui nosso amigo trouxe muito bem, foi contestar. Então ele não estava nem na hora de compreender, entende? Aí Jesus fala, tá, vou fazer, minha mãe pediu, não pode essa garra, e aí vamos deixar mais aqui. Mas tem mais interpretação, mais profundo, mais gente só para não delongar demais. Bom, nossa programação é até o meio-dia e o Tiago está achando que está impedindo o almoço de todo mundo. Não, pode ficar respondendo tranquilo, porque o almoço ainda não foi servido. Tá tudo bem, Já não. fez. Não, tô com fome não, tá tranquilo. Comi bem uns pão de queijo ali, viu? O Flávio quer mostrar o livro que foi citado aí, né? Não, mostra aí, né? O Flávio tá escondendo o ouro. O Flávio sabe tudo do Tem Evangelho até também. um banner ali que a livraria está mostrando Luz Imperecível relançado pela FEB. Mas nós vamos com perguntas, né? Nós vamos com perguntas. Tem mais uma aqui. Tiago, na formação do mundo, fala que Deus criou o mundo em 6 dias. Na nossa imaginação, Deus trabalha até hoje. Sim. Como que nós devemos entender esse descanso? Perfeito. Essa eu gosto, essa é boa demais de responder, gente. Porque essa é uma boa pra nós. Tem umas partes da lei que é ruim pra nós. Essa é boa. Por exemplo, quando Jesus fala assim, ó. Se alguém te der um tapa na face direita, oferece a esquerda, você fala ruim demais, né, Jesus? Quando fala assim, se alguém te pedir a capa, você dá a túnica, você fala ruim demais, Jesus. Esse do descanso é bom. Porque é o seguinte. Deus, pessoal, ele detém o máximo poder, certo? Todas as possibilidades, todas as inteligências. E o Kardec fala que são atributos mínimos de Deus. Então, será que Deus precisa de descansar? De jeito nenhum. Só que tem um detalhe. Para quem, então, que lá está colocado que Deus descansou? Sendo que Jesus, quando alguém pergunta assim para Jesus, como que a gente deve ser? Jesus responde, sedes perfeitos como perfeito é vosso Pai que está no céu. Então, para a gente seguir a Deus. Se Deus não precisa descansar, aquele descanso é para quem? Para nós, porque nós precisamos.
Porque, diferente de Deus, a gente não tem o infinito das possibilidades. Então, quando fala que Deus terminou o trabalho e descansou, Deus não precisa descansar. Mas eu que estou lendo e quero ser igual a Deus, preciso. Porque experimenta não descansar para você ver o problema que dá. Descansar faz parte da lei. Então, você pode fazer isso com tranquilidade. Mas tem que ter 6 dias de trabalho. Quando é 6 dias de trabalho, você fala assim, hoje eu vou descansar, porque eu vou cumprir o mandamento da lei. E aí você descansa com consciência tranquila. Bom, o Centro Espírita Esperança e Fé aqui de Veríssimo, que agora em abril fez 101 anos, 101 anos, vou repetir. Está aberto então aí para a comunidade, para frequentar, para trabalhar, para ajudar nas atividades. Nós vamos convidar aqui a Wanda e a Maria Luísa para fazer uma entrega aos palestrantes, como lembrança desse dia e agradecimento em nome de todos nós. Muito obrigada. Agora eu quero que vocês duas permaneçam, por favor, e quero chamar aqui também o João Carlos. Cadê o João Carlos? Esse aqui eu ganhei da última vez. Esse aqui da última vez que eu tive lá em Uberaba, eu ganhei esse livro. Porque esse tá bonito, esse tem parceria com a festa. O João tá chegando. Ô Tiago, não é hora do descanso ainda, tem mais uma pergunta. Tiago, por que que o Deus começa com o mundo domingo e não sexta? Descanso sábado. E por que que passou para domingo o descanso? Essa, na verdade, meu amigo, não é nenhum nem outro. É porque o dia do povo judeu, o dia do povo hebreu, é diferente do nosso. O nosso dia, ele começa na meia-noite. O deles não começa na meia-noite, o deles começa tipo nas 6 da tarde. Então eles entendem assim, quando acabou a luz, acabou o dia. E o dia ele começa quando ficou de noite. Então é como se fosse assim, ele na verdade descansou na tardezinha do sábado, vamos dizer assim, na tardezinha da sexta e um pedaço do sábado, entendeu? Não foi o sábado inteiro igual para nós. Só que aí o que aconteceu? Essas coisas de calendário é uma loucura, porque o calendário, sempre que aparece, vou dar um exemplo bom, agosto, que é o mês que nós acabou de passar. Agosto não existia. Agosto foi um mês inventado para homenagear Augustus. Lembra os imperadores romanos? Augusto César. Aí ele, um mês vai ser meu, mês Augustus, mês agosto. Então essas coisas de calendário, as pessoas vão mexendo da forma que acha melhor. Então, como para os judeus já modificou até mesmo o horário de começar o dia, aí para nós o pessoal estendeu um pouco mais, porque a gente não tem o dia útil no domingo. Aí ao longo da história eles foram modificando. Mas o dia do povo judeu mesmo, esse do descansou e etc., ele começa, na verdade, na tarde da sexta-feira. Então ele começa na tarde da sexta-feira, e aí depois é o outro dia. Então ele é na metade, aí não fica certinho mesmo não, quando o pessoal pega, porque o nosso começa na meia-noite, aí é como se começasse no meio do dia deles. Aí ou o nosso sábado ia ser na sexta, ou ia ser no domingo, entendeu? No sábado certinho não ia dar pra ficar, porque começa no meio, aí pega um pedaço do dia da frente e um pedaço do dia depois. Bom, agora, para encerrarmos, nós vamos convidar aqui os cantores, os 6, para receber um livro também de recordação do dia, nas mãos da Dona Wanda, da Maria Luísa e do João Carlos. Por favor, vem cá, João Carlos. As duas lá, porque ela falou assim, vai lá e faz tudo certo. Aí eu fui aqui. Então estou cumprindo ordem. Para Poliane. Poliane,
Entrega o livro para Isabel. Vou receber o da Vanessa, que ela teve que ir. E os próximos lá à frente já está Ayana. Para Letícia. O João está lembrando aqui da gente tirar uma foto. Pode fazer então uma foto aqui de todos juntos, ali dos cantores. Você também, tá? Coordenador das atividades estabelecimento. Ao Tiago e a Silvia, o nosso muito obrigado. Que Jesus nos abençoe. Vai tirar a cadeira? Só. Eu não. Não vai bater, alguém tem que bater. Vai lá, Nereu. Café essa foto. Nereu, vai lá. Eu que agradeço. Eu que agradeço. E os próprios já estavam feito. A Maria Luísa vai fazer a prece para encerrar a nossa reunião e em seguida vou sortear os últimos livros que estão aqui, são pouquinhos, a gente sorteia os livros e encerramos. Pessoal, eu vou fazer as